Tem um probleminha aqui que eu acho muito legal que eu quero falar com vocês. Então, deixa eu mostrar esse problema para vocês, que é o problema de remover todos. Né? Eu vou mostrar o código primeiro, um dos códigos, melhor dizendo, e daí acho que fica mais claro qual é o problema. Tá? Então, imaginem que eu tenho agora um probleminha, um algoritmo aqui para resolver um problema, em que eu quero remover todas as cópias de um certo elemento do vetor V. Eu tenho vetor V de tamanho n e eu quero remover todas as cópias do x. Eu não estou satisfeito em remover só um x ali, eu quero remover todas as cópias dele. Uma coisa que eu posso fazer é o seguinte. Usando as funções que a gente já tem, eu posso falar assim, olha, enquanto a busca... Eu não vou especificar se é iterativa ou recursiva aqui, porque as duas funcionam. Enquanto a busca no vetor V de tamanho n pelo x for diferente de menos 1, ou seja, enquanto ela não me disser que não tem mais elemento x no vetor, né, porque o menos 1 indica isso, então, enquanto ela for diferente de menos 1, deixa eu ver se os meus parênteses estão corretos, o que eu faço? Eu guardo em K o índice do elemento x, então busca vnx aqui, eu guardo no K, e eu chamo a funçãozinha remove, tá? De novo, não estou especificando iterativo ou recursivo, mas qualquer uma das duas funciona. Remove v, como que era mesmo a sintaxe dela, vn, só vnk, né? Remove vnk, tem uma sutileza aqui. Como o meu tamanho vai mudar, importante, o meu n, né, vai receber remove vnk, que eu vou tirar um cara, ele vai diminuir. E daí no final eu devolvo o n atualizado, né, depois de todas as remoções. Notem que esse laço aqui não vai fazer apenas uma, pode fazer várias remoções. Tudo bem? A partir desse algoritmo, fica claro qual é o problema que eu estou abordando para vocês, que eu estou apresentando, qual é o probleminha e qual a solução que eu estou propondo aqui? Né? A gente acabou de estudar conceitualmente o que faz a busca iterativa, a busca recursiva no vetor e o remove iterativo ou recursivo. Então, suponham que eles funcionam, supondo que eles estão funcionando, até porque a gente já estudou eles, né? Tá claro o que essa função faz? Né? Não? Tá, vamos lá. Ó. A gente recebeu um vetor V de tamanho n e o que eu quero é remover todos os elementos de x. Desculpa, todos os elementos cujo conteúdo seja iguais a x. Mas a gente tem várias cópias do x, quero tirar todas elas. Então, olha só, enquanto o que voltar dessa chamada da função aqui for diferente de menos 1, lembra que a busca devolve menos 1 quando não encontra. Então, enquanto o que voltar dessa chamada for diferente de menos 1, eu sei que tem um x para ser removido, certo? Daí o que eu faço? Eu faço o k receber a posição do x, é isso que a busca me devolve, né? Já que é diferente de menos 1, eu vou colocar um índice válido nesse k, o índice que tem um elemento x. E daí eu faço n recebe remove vnk. Então, eu vou chamar a função de remoção do vetor v, né, de tamanho n, para tirar o cara que está na 40ª posição, que é um elemento de valor x. Foi o que a busca me deu. Correto? Tem esses detalhezinhos técnicos, tipo o n recebendo aqui, porque lembra, a função remove devolve o valor, o tamanho do vetor depois da remoção, que é n-1 no caso, né? Então, estou só atualizando ali. Tudo bem essa função? Essa função resolve o problema de remover todos os elementos x. Qual é a eficiência dessa função? Qual é a eficiência da busca? O de n, né? A eficiência do remove é O de n menos k, né? Pode ser melhor ou pior dependendo do cara estar mais perto do final ou não, mas de qualquer forma, uma iteração desse laço vai me custar algo da ordem de n. Concordo? No pior caso, pelo menos, né? Vai me custar algo da ordem de n. E, se quiserem visualizar, imagina que eu tenho muitas cópias do x
no início do vetor. Então eu vou ter várias buscas ali que localizam um K pequenininho, e daí eu tenho que deslocar um monte de gente, né, do final do vetor. Então, isso aqui vai me custar da ordem de N. Beleza? Quantas iterações esse algoritmo faz? Não. O N-K aqui tem a ver com a posição de um elemento X. O número de iterações aqui, o que eu estou fazendo em cada iteração? Eu estou removendo um X, correto? Se eu não tiver nenhum X no vetor, quantas iterações eu vou fazer? Nenhuma, né? Isso que vai falhar logo de cara e acabou. Se eu tiver 10 elementos X, quantas iterações eu vou fazer? 10 iterações, né? É uma para cada. Então o número de iterações aqui, é igual ao número de X, de cópias de X, vamos dizer, né? De ocorrências de X em V. No vetor V. Cópia fica até estranho falar de ocorrências, tá? Contar ocorrências aqui. Quantas vezes ele ocorre? O número de ocorrências de X em V. Tá? E pensa, se eu estiver sendo malvado, eu posso colocar a primeira metade do vetor, né, N menos 2 valores de X lá, e isso vai me custar da ordem de N ao quadrado. Né? Eu vou custar da ordem de N para remover cada um, e eu tenho N sobre 2 elementos. Então vai ser N vezes N sobre 2. Beleza? Então, no pior caso, tá, se eu tiver muitas cópias do X, pode me custar da ordem de N ao quadrado. Tudo bem? Aqui é um probleminha simples, mas que eu acho bem bonito. Por quê? Porque com um pouco de perspicácia, a gente consegue uma solução linear. A gente consegue passar uma única vez pelo vetor e remover todos os X. Desse jeito, usando as funções modularizadas, a gente não consegue, mas se eu for cuidadoso desse jeito que eu falei, a gente consegue. Então, está acabando o meu tempo, tá? Assim, ainda não acabou, mas eu sei como, se eu me empolgar entrando em muitos detalhes, a gente estoura o tempo da aula. A segunda aula tem bastante coisa interessante também, então a gente não pode ficar exausto para ela. Então, é o seguinte, observações aqui. Estão vendo que eu estou repetindo uma chamada da busca aqui? Só uma observação sobre esse código. Não vai fazer grande diferença, mas eu gosto que vocês sejam cuidadosos com o código. Estão vendo que eu estou fazendo duas chamadas aqui meio que à toa, né? Tipo, se eu faço essa chamada, eu já podia guardar o K. Tem como fazer isso em C, tá? Tem como colocar entre parênteses aqui, K recebe busca VNX lá, e depois comparar esse resultado com menos 1. Daí se eu entro no laço, o K já está atribuído. Tá? Eu não vou fazer aqui porque tem que rabiscar tudo, mas nas notas de aula tem um código em C, um exemplo disso, mais compacto, né? Sem essa repetição ali. Eu fiz desse jeito aqui porque eu acho mais didático, né? Fica mais fácil ler separado, mas dá para fazer sem fazer essas duas chamadas. Mas de qualquer forma, mesmo tirando esse desperdício, esse algoritmo é da ordem de N quadrado no pior caso, se eu tiver muitas ocorrências de X. Como que eu faço um algoritmo que não cai nesse problema? Tá? Deixa eu fazer, para variar, um desenho aqui com vocês, que acho que pode nos ajudar. Qual que é a ideia aqui, ó? Estou aqui com o meu vetor V, quero eliminar todas as cópias de X. Imagina que eu tenho uma cópia de X aqui, duas cópias de X consecutivas aqui, uma outra cópia de X aqui. Como que eu vou operar? Eu vou ter dois índices. Tá? Eu vou tentar mostrar o código, mas vamos lá, a ideia é mais importante. Eu vou ter dois índices. Um índice J, que começa aqui na posição 0. Um índice I, que também começa aqui na posição 0. Tá? Os dois começam no início do vetor. Qual que é a semântica aqui? O J vai iterar por todas as posições do vetor. O I vai avançar somente quando eu não encontro X. Tá? Quando eu não encontro o elemento que eu quero repetir. Então, você pode pensar nele como um contador dos elementos diferentes de X. Tá? Um contador dos elementos que eu quero que estejam no vetor no final. Beleza? Qual que vai ser a ideia? Em cada iteração, eu olho para o J e verifico o que está na posição J. Então, primeira iteração, eu vou olhar aqui. É X o que está na posição J?
Não é. Então eu copio para a posição I. Parece estranho, né? Estou fazendo trabalho à toa. Falei que ia fazer um algoritmo mais eficiente, já comecei fazendo trabalho à toa, né? Mas confia em mim. Né? Nesse comecinho, J igual a I, eu vou só copiar o cara para a posição dele mesmo. Nada mudou, beleza? E daí os dois avançam. O J avança para cá, o I avança para cá. Repito o procedimento. Nova iteração, comparo quem está na posição J se é igual a X. É igual a X? Não é. Copio ele para VI. Copio VJ para VI. De novo, 6 por meia dúzia. Vai ficar interessante agora, prometo. Ó. Agora, o J e o I avançaram. E o cara que está na posição VJ é igual a X. Nesse caso, eu não faço nada com o I, eu deixo o I lá. O I, lembra que o I conta para mim o número de elementos diferentes de X que eu já encontrei? Então, esse cara é igual a X, então o I não conta, o I fica lá. O J avança para a próxima posição. O J avança. Esse cara aqui na próxima posição, ele é igual a X? Copio para o VI, copio o VJ para VI. E daí, esse cara, deixa eu pegar uma outra cor. Vamos fazer assim, ó. Acho que vai ser melhor, devia ter feito desde o início. É o próprio V, mas deslocado no tempo, vamos dizer assim. Então, só para ficar claro. Então, esse cara veio para cá, esse cara veio para cá. Esse cara não foi para lugar nenhum, o J só avançou. Aí esse cara aqui, do VJ, vai para o VI, copio para cá. E avança o I. Daí o J e o I voltam a avançar. Começaram a pegar a ideia? O J passa pelo vetor inteiro. Só que o I só cresce quando eu encontro um cara diferente de X. No caso em que eu copio o cara que está na posição VJ para a posição VI. Basicamente eu estou pulando todo mundo que é X. Eu não copio aqui para o vetor destino, que é o próprio V, mas conceitualmente, vamos pensar nele como vetor destino, eu não copio para ele o X. Por isso que o I não pode avançar sempre. O J sempre percorre, o I só avança quando encontra um cara diferente do X. Fazendo rapidinho aqui, se fosse continuar, esse cara aqui viria para cá, que ele é diferente de X, o I e o J avançam de novo. Esse cara aqui viria para cá, daí chega o X aqui, o J, ó, ele avançou, aí ele avança aqui, o I avançou aqui e avançou para cá. O I fica parado. O J avança de novo, o I não muda, o J avança de novo, daí sei lá, vamos dizer que aqui tem o A, só para deixar claro. O A vem para cá. Quando eu encontro o X, o J vai se distanciando do I, o I guarda a próxima posição em que deve entrar um elemento diferente do X. Se eu estou encontrando X, eu vou só pulando. Tudo bem? Pode perguntar. Esse algoritmo, se todos os X estiverem concentrados no final, ainda assim ele funciona? Ainda assim ele funciona. Mas ele vai atribuir qual valor para esses valores de X? Ele não vai atribuir, não vai sobrescrever. A mesma questão, que não lembro se foi você ou ele que perguntaram antes. No final, eu devolvo o novo tamanho do vetor, que é o I, que é o número de elementos. Então, basicamente, na cauda sobra um monte de X, mas o importante é, eu identifiquei que ali só tem X, e eles não fazem mais parte do vetor. O meu vetor agora tem menos posições. Se eu quisesse sobrescrever eles, eu poderia. Dá para modificar levemente o algoritmo e sobrescrever. Mas isso, em geral, não é importante. O ponto é, mesmo que os X estiverem no final, eu vou identificar que lá só tem X, o meu I não vai incrementar, o J chega até o final, mas o I não aumenta mais, e no final eu devolvo, olha, o novo tamanho do seu vetor é I. Ou seja, só considera as posições de 0 até I-1. O código desse algoritmo é um código bem bonito, tá, gente? Porque, de verdade, você sai de um algoritmo quadrático para um algoritmo linear, só com uma pequena sacada ali, manipulando dois índices. Tem esse código nas notas de aula, lá na última página. Eu vou atualizar lá com umas notas de aula melhores que eu estava trabalhando antes dessa aula, mas o que está lá no site já tem. Eu não vou escrever o pseudocódigo só para não estourar o tempo.
Tá? Justamente porque eu não quero começar a segunda aula atrasado, que ela tem bastante coisa, eu não quero que sejamos mortos de cansaço. Mas fica como lição de casa, entre aspas. Olhem lá, tá? A gente discutiu a ideia, tem muito valor, tá, para o aprendizado de algoritmos. Quando você entende uma ideia, ou pelo menos entende, né, você nunca entende 100%, mas você pegou a ideia, você vê o código, e você fala, tá bom, esse código está reproduzindo aquela ideia, né, ou a ideia está reproduzindo o código, uma coisa complementa a outra. Então, já fizemos metade do trabalho aqui, não deixem de olhar lá para entender como esse código funciona. A lógica é essa que a gente discutiu, mas que você consolida quando você olha para ele.